Então vamos lá, alta de 7,14% aqui no principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa aí, uma alta de 7,14%, uma notícia um pouco confortável para a maioria dos investidores que acabaram de vir aí do Circuit Breaker e que estão meio desesperados, que acharam que a Bolsa ia só sangrar para sempre. Para quem vendeu antes, só lamento, você entendeu que a Bolsa é renda variável, e renda variável varia aí, né? Como as pessoas deveriam falar se não fossem retardadas. Então aconteceu o que todo mundo imaginava que ia acontecer, que é uma pequena altazinha, mas pode ser uma bull trap. Então eu não fiz nenhuma compra hoje, falei no Instagram o tempo todo. Inclusive, se você não me segue no Instagram, é importantíssimo você me seguir, porque você fica sabendo das coisas em tempo real. Quando eu faço compras, eu posto primeiro no Instagram. Quando eu compro ações, eu posto primeiro no Instagram. E o vídeo consolidado vem depois de muitos dias. Então, se você quiser me seguir, é @o_raul_sena. Vou deixar aqui no primeiro link, no primeiro comentário aqui, vou deixar o arroba, e aí você me segue lá. E agora é o seguinte, então a Bolsa subiu 7,14%, principalmente puxado pela alta do petróleo, que hoje teve uma alta, ontem tinha tido um corte de 22%, que motivou aquela queda, e aí hoje teve uma alta no preço de 12%, que elevou novamente ao preço das ações. Mas aí não foi só isso, porque os Estados Unidos falou sobre uma política de cortar o imposto para as empresas não serem tão prejudicadas graças ao coronavírus aí, graças não, né? Nem sei como se fala, por conta do coronavírus aí, e a Europa também está discutindo uma gestão de risco aí para contribuir com a Itália e tudo mais, discutindo como que vão fazer uma intervenção aí do querido Estado, né, que a gente não gosta tanto, mas que nesse momento foi bem útil, porque eles falaram que vão fazer uma intervenção em alguns lugares aí para poder contribuir com essas empresas, mas uma intervenção, na verdade, tirando intervenção nos Estados Unidos, né, cortando um pouco o imposto que eles cobram normalmente para poder beneficiar e impedir que as empresas realmente enfrentem problemas duros aí, porque o lucro do primeiro trimestre vai vir horrível por conta do coronavírus. Então, se elas ainda tivessem a mesma carga de imposto, a tendência é que a crise demorasse mais tempo para se resolver. Isso não é bom para ninguém. Então, a Rússia vai se reunir aí com a Arábia Saudita. Meu Deus, 2 vezes que eu estou gravando esse vídeo e as duas deu um panezinho. Então, a Rússia vai se reunir aí com a Arábia Saudita numa reunião da OPEP aí, para discutir essas questões e como que eles vão fazer, mas a Rússia pelo menos sinalizou que está menos agressiva do que ela estava inicialmente. Aparentemente a estratégia aí do príncipe da Arábia Saudita deu certo, ele agressivar funcionou. Mas teve 2 empresas hoje que mesmo com essa alta incrível aí, né, do incrível que eu falo, porque na verdade a gente está numa recuperação, né, mas essa alta incrível que na verdade foi o maior volume que subiu nos últimos 11 anos em um único dia, de 7,17% em um único dia. Ontem foi a maior queda dos últimos 22 anos e hoje foi a maior alta dos últimos 11 anos, se não me engano. Então, a ABEV3 acabou caindo aí 1,70%, mesmo nesse otimismo temporário, muito provavelmente generalizado, e a IRB teve uma queda de 0,44%. O problema da queda da Ambev, né? Por que a Ambev caiu? Por que a Ambev caiu no meio de uma alta dessa, numa recuperação dessa? A Ambev caiu porque a Heineken Brasil anunciou que vai investir 865 milhões nesse ano e no próximo em sua fábrica de cerveja em Ponta Grossa. Então é quase 1 bilhão em investimento. E o CEO da empresa holandesa no Brasil, Maurício Giamelaro, em entrevista para Reuters, falou que isso levanta nossas preocupações sobre a pressão competitiva para a Ambev. Então, em nota... Caramba, quem disse isso aqui foi o Leandro Fontanesi, tá? Do Bradesco BBI. Eu misturei as duas coisas. O Maurício só falou que vai fazer um investimento de 865 milhões e quem falou que isso levanta as preocupações sobre a pressão competitiva foi o Leandro Fontanesi do Bradesco BBI. Então, essa foi as 2 maiores quedas aí, né, do dia. Então, só os 2 únicos papéis que fecharam em queda. E a maior alta, em absoluto mesmo, foi da Via Varejo, que teve um movimento aí de 21,29% de crescimento. Engraçado que ontem ele tinha caído 17,13%. Isso mostra um pouco do como funciona a histeria. A Via Varejo não tem muita relação direta nem com a crise do petróleo, nada mesmo com a crise do petróleo, e nem com o coronavírus em potencial em longo prazo, né? Ela tem ali em curto prazo, porque é óbvio que se as pessoas começam a consumir menos e se a gente vê uma crise generalizada, ela tende a faturar menos e perder dinheiro no primeiro trimestre, no segundo, até a crise se resolver. Mas você vê que não faz sentido nenhum. A empresa que mais caiu ontem por conta desses problemas foi hoje a que mais subiu. E ontem
ontem o pessimismo era tão generalizado que empresa nenhuma positivou, né? E hoje as empresas já se positivam. A Vale, como era de se esperar, as empresas de commodity, uma coisa que eu falei para vocês ontem que acontecia muito, as empresas de commodity, elas todas têm uma recuperação mais rápida nas crises, porque a commodity ela tem um valor, você sabe quanto a commodity está custando e você sabe quanto que ela está vendendo e tudo mais, e ela tem um valor bem específico ali. Então a Vale acabou subindo aí 18,45% e a Uzi Minas e a Gerdau subiram entre 8% e 13% aí, as duas. Agora é o seguinte, para você que ficou felizinho, já ficou pensando em sair comprando loucamente, que tá achando que voltou o oba-oba, que a gente tá no bull market ainda, saiba que crises assim desse teor, né, uma questão do coronavírus, uma questão com petróleo, são questões um pouco mais sérias e um pouco mais graves. O mercado leva um tempo para se recuperar sobre elas. É normal essas coisas chamadas bull traps, que são essas pequenas subidas que acontecem logo depois de uma queda e que pode acontecer, eu torço para o que não, para o bem de vocês, porque eu tô vendo que tem muita gente já falando que vendeu, muita gente estressada, muita gente xingando, muita gente agressivando, muita gente saindo de verdade dos investimentos. Eu recebi várias mensagens hoje de pessoas que não aguentaram e acabaram vendendo suas posições em empresas sólidas por achar que o mercado estava pessimista e tudo mais, para achar que vai conseguir comprar mais barato no futuro. Não existe garantia nenhuma de que vai acontecer isso. Então saiba que isso aí pode se perdurar mais um tempo. A tendência é que isso seja uma alta temporária, pode até não ser, pode até se estabilizar um pouco mais e tudo mais, mas é bom que você saiba que muito provavelmente isso é só uma subidinha antes de uma possível queda. Talvez ainda piore muito antes de melhorar. Eu tô falando isso desde quando começou, lá nos 5% tinha gente já falando que já deu, já ia ser só isso, mas não. Enquanto a doença não tiver uma vacina, enquanto essa decisão do petróleo, essa reunião da OPEP e tal não acontecer e deixar o cenário um pouco mais estável, a tendência é que seja imprevisível. Eu não consigo prever para vocês se vai subir ou se vai cair. Ninguém sério nesse momento pode te dar uma posição dessas, tá bom? Mas é importante você ter na cabeça que agora você já passou por um circuit breaker. Isso não é uma coisa que acontece muitas vezes, normalmente acontece uma vez a cada década. Então muito provavelmente você não vai ver isso de novo tão cedo. Pelo menos eu espero que você não veja isso de novo tão cedo. Você viu isso aí. Se nessa crise tiver mais alguns, pode até ser, né? Pode até acontecer outros, mas eu duvido também. Eu acho que já o grave ali pode ter passado do circuit breaker. Eu duvido que a gente veja isso tão cedo acontecendo, porque agora não tem tanto fato novo, a não ser que essa doença realmente comece a alastrar e matar mais pessoas, né? Mas aí seu menor problema vai ser o dinheiro que você tem em bolsa de valores, como sempre, porque aí seu risco é de vida. Então, já falei muita coisa, estou me confundindo nos próprios raciocínios aqui. Mas é isso, então agora você pode refletir um pouco mais sobre crises, se preparar para elas. Agora você viu que renda fixa não pode ser chamada de perda fixa, que ter dinheiro em renda fixa é necessário, ter reserva de emergência é necessário, porque nunca se sabe quando o dólar vai oscilar desse tanto que ele oscilou, hoje tem uma leve queda, então você nunca sabe quando você vai precisar de ter dinheiro na reserva de oportunidade para comprar ações. Se você tivesse dinheiro na reserva de oportunidade para comprar na maior baixa, por exemplo, que foi ontem a maior baixa da crise, mesmo que você não soubesse, se ontem você tivesse gastado um pouquinho ali comprando, hoje com essa subida, muito provavelmente você já estaria em números de posição um pouquinho melhor. Se nas futuras quedas você tiver dinheiro para comprar, se voltar a cair amanhã, se você tiver dinheiro para comprar, você vai reduzindo o seu preço médio ali com amortizações em empresas legais e boas. Você não vai comprar qualquer coisa, vai comprar um banco, vai comprar uma coisa que seja uma empresa estável. Dei um exemplo com um banco, mas pode ser qualquer empresa que não tem uma dívida muito grande e que tem um histórico muito relevante de lucros constantes. Então qualquer empresa que tem lucros constantes e não tem grandes dívidas tende a ficar barata nesses momentos. Você pode aproveitar para comprar, não fica tão barata, diminui um pouco o preço, porque elas caem menos também por serem estáveis. Elas caem menos, mas você pode aproveitar para comprar nesse momento e diminuir seu preço médio. Então é importante isso. Se em algum momento você tiver dúvida de que as coisas estão funcionando adequadamente, você vai no banco mais perto da sua casa e veja se os funcionários estão trabalhando. Muito provavelmente eles vão estar. Se você quiser passar na frente de uma indústria, as pessoas provavelmente vão estar trabalhando. Agora eu vou desligar essa câmera porque esse foi um vídeo sem edição.